Jogo, acho que o Vidal foi perfeito nisso, falou, pô, Marinho, vai lá, ainda aplaudiu, quer dizer, ele viu que tá dando força, adora o Marinho, depois deu entrevista junto, isso só faz bem para o ambiente, só faz bem para o ambiente e tal. Vidal foi perfeito, galera. Salve, salve nação, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Galera, vou trazer aqui para vocês um trechinho do Linha de Passe, falando da vitória do Mengão em cima do Cuiabá, isso aí. O Mengão reserva venceu o Cuiabá por 2-1 e eu vou trazer aqui para vocês um trechinho do Linha de Passe, os melhores comentaristas falando do nosso Flamengo, que agora se prepara para pegar o Corinthians pela final da Copa do Brasil. Para você, tem favorito? Comente aqui no vídeo. Quem é o favorito? Vou ler o seu comentário, hein? Primeiramente, quero dar os créditos de vídeo para a ESPN Brasil, link na descrição como créditos, ESPN Grupo Disney. E eu quero pedir também o seu like, a sua inscrição aqui no canal se você é flamenguista. Se você é novo aqui, inscreva-se no nosso canal. Tudo que a imprensa fala do Mengão, eu trago aqui em primeira mão para vocês. E, galera, é o seguinte, eu vou ficar quieto aqui durante o vídeo, tá? Para vocês assistirem e no final eu vou falar aqui o que eu achei do jogo, valeu? Então vamos aqui pro vídeo, simbora. Mais efetivo, o Flamengo, aliás, dinâmica parecida, né? Jogou fora de casa, fez 2-0, o Corinthians jogou em casa no caso, mas fez 2-0, depois levou um gol. Sem tomar muito tempo a questão do jogo contra o Cuiabá, vamos lá, no sentido coletivo, ganha 3 pontos e deixa ali o brasileiro ainda como uma pólice de seguro. Para o Vidal, que recebeu a bola dele, então é uma série de infelicidades. Agora, se a gente já fala aqui de jogadores que não estão no melhor da sua cabeça, quando estão disputando uma competição secundária e estão pensando em outra, imagina também de um jogador que nem vai ficar. A coisa também, o Daverson junto, olha o salário ali. Que acho que incomoda um pouco, que assim, a torcida estava pedindo Vidal. E aí pode soar, não estou dizendo que foi isso, mas pode soar uma atitude meio populista também do Diego, entendeu? Porque a torcida tá vendo que o Marinho vai bater o pênalti e grita o nome do Vidal pedindo para que ele bata. Aí o Diego vai lá e pega a bola, como quem diz, não. Representa a torcida. É isso aí, bate você, Vidal. Pode suar? Pode suar? Eu diria que é isso. Então, assim... Conhecendo o histórico. Sabe que esse tipo de coisa, quando acontece, não é legal porque é o seguinte, qualquer problema é a bola não entrar no gol. Sim. Isso vira algo gigantesco. E é um tipo de indecisão que as equipes não deveriam ter. Mas o treinador tem uma margem ali dentro que o treinador pode ser inflexível. A ordem é essa e eu não quero nem conversa. Nem pede o jogador. O Marinho nem pede. Agora, os batedores são esses, 1, 2 e 3. Se sentir melhor o 2, o 1 entrega, tá bom, vai. Vocês resolvem ali. O contexto do jogo, acho que o Vidal foi perfeito nisso, falou, pô, Marinho, vai lá, ainda aplaudiu, quer dizer, ele viu que tá dando força, adora o Marinho, depois deu entrevista junto, isso só faz bem para o ambiente, só faz bem para o ambiente e tal. Vidal foi perfeito, galera. Na ordem dos cobradores, o Vidal vinha antes. Ele não está reivindicando nada fora da curva. Ao contrário, né? O Vidal vinha antes. Então, se o Vidal retransferir essa responsabilidade para o Marinho, sim, muito malandramente, muito espertamente, muito politicamente, fazendo assim para a torcida, é uma outra história. Então, por isso que eu não gosto de afirmar que foi. Quando eu digo que, Pedro, que soou populista, eu não gosto de afirmar porque justamente... Porque é um combinado de vestiário, Porque né? se é um combinado de vestiário e o capitão está lá para fazer prevalecer a ordem combinada do vestiário, eu não vou acusar o cara de ter sido populista. São dois itens. Eu concordo. Tem a hierarquia e tem o possível populismo. Olhando para esse Flamengo, eu fico com o segundo, com o possível populismo. Agora, isso é menos importante, eu acho, Felipe. Sobre o Diego, tem uma situação que me pega. Quando o Flamengo troca o Paulo Souza pelo Dorival, ele resolve muita coisa dentro de campo. Mas ele esquece que muita coisa que foi combinada lá atrás para ser resolvida em 2022 não foi resolvida. E uma delas é o Diego. O Diego está em campo ainda, numa reta final de Campeonato Brasileiro, porque quando você chegou lá atrás e falou, vou dar 1 ano de contrato a mais para Diego Alves, outros nomes, porque eu quero fazer uma transição, é porque ela tinha que ter sido feita. Só que
tinha uma série de, curvas ali Pedro, no meio do labirinto. Não foi feito. Ela foi adiada. Eu acho que você não conseguiu fazer. Não conseguiu fazer. Você virou pro Paulo Souza e falou, ó, entra aí e muda tudo. Porque o pedido era esse, entra aí e muda tudo. Mas aqui tem aquela coisa, tem que ganhar, senão e o Dorival o projeto do Muda Tudo troca. Deixa que eu ajeito. Exato. O Muda Tudo era Diego Alves pra cá, Diego Ribas pra lá, o Felipe Luiz vai atuar no vestiário, dentro de campo, em situações... Nada disso foi feito. Faltou, não sei se coragem, como é que a gente pode chamar? Talvez um tamanho para que isso fosse feito, ou alguém para bancar que o Paulo Souza tivesse que fazer, porque o Paulo Souza foi jogar dos Leões. Faz isso aí, eu vou ficar daqui olhando. Se der problema, não me grita. Aí você chega em outubro, independente de eu achar que o debate ele precisa passar um pouco também por um lado de respeito, porque quando você vê a torcida do Flamengo falando do Diego Ribas, você tem certeza que é um cara que nunca fez nada pelo futebol. Exatamente. E não é por aí. Tem que resvalar num respeito mínimo ali, que não acontece. Torcedor é passional, mas o Diego hoje, ele não joga dia 12 de outubro contra o Corinthians, ele não joga dia 19 na volta e ele muito provavelmente não joga contra o Atlético Paranaense. Então essa reta final de Brasileiro, que o Dorival já sinalizou que não é nada, porque ele não ia nem viajar, viajou em cima da hora, ali ia dar treino. Então essa reta final que é nada, deixa o Diego ali. Mas comprometeu, tudo bem, mas isso é um processo que veio errado lá de trás. O Dorival não tem como corrigir isso agora. Então o erro para mim não é do Diego, o Diego em campo. O cara tá em campo porque é aquilo, né? Uma hora vai entrar porque alguém deixou, contratou, renovou, ou deixou que ficasse ali. Acho que também precisa pontuar isso aí, porque eu acho que às vezes a turma esquece que é só o Diego que perdeu a bola. Não, tem uma cadeia muito maior que permitiu que a gente chegasse em outubro de 22, não feito uma renovação, a pauta fosse, e o Diego, hein? Mal de novo. Mal de novo, mas ninguém mexeu. Já está em campo numa posição que não é a da vida inteira dele, já por uma série de coisas desse momento da carreira. Eu lembro que a primeira vez que se cogitou o Diego nessa posição era muito mais uma necessidade de ajeitar nomes do que por qualquer outra coisa. Depois ele jogou, até fez algumas partidas razoáveis, mas hoje o pessoal pegou no pé, porque ele teve uma sequência de coisas, inclusive no último gol, né? Que ele erra a saída de bola no gol do Cuiabá. Sim, e aí o pessoal aliás, se fosse qualquer outro jogador errando daquele jeito, nesse gol que não mudou muita coisa para a história do jogo... Passaria batido. Como foi ele, aconteceu o que aconteceu. Só um parênteses que eu acho importante ressaltar, fez bem o Dorival em viajar. Eu acho que esse negócio de técnico se poupar e não viajar para acompanhar jogo como o Renato Gaúcho fazia e fez tantas vezes, não faz sentido nenhum, né? Porque uma coisa é o jogador, você poupar o jogador fisicamente que entra em campo e que se tiver muito desgastado vai ter prejuízos. Agora, o treinador assistir em loco os seus jogadores, inclusive aqueles que são alternativas para os jogos decisivos, é essencial, é importantíssimo. Né? Então é muito importante, era muito importante que ele estivesse na partida contra o Cuiabá para ver os caras em campo. Na salada toda que você falou aqui no início do tema Flamengo, o Felipe, você falou em... Matheus França. Cebolinha. Cebolinha. O encaixe do Cebolinha com a Ayrton Lucas hoje pela esquerda pode ser uma solução para ele durante 180 minutos contra o Corinthians. Será que o Felipe Luiz, no segundo tempo, numa reta final de jogo, você precisando abrir campo, chegar até o fundo, Felipe Luiz vai te dar? Será que você casando um Ayrton Lucas com o Cebolinha por ali, abrindo o campo de uma direita que o Rodinei não está funcionando tanto, será que não te ajuda? Então, o Dorival lá nessa observação, nesse entendimento, é diferente, né? Comentar o jogo, Jean, todo mundo sabe. Comentar o jogo do estádio é uma coisa. Assistir o jogo do estádio é outra coisa. O vestiário, a beira do campo, você dialogar, então eu tô com o Jean nessa também. Tudo bem que tinha treino do time principal do Rio sábado, domingo, mas hoje há essa possibilidade. Flamengo freta voo, tem condição, você resolve rápido. E aí cria falando de duas capitais. É importante estar lá. Um diferencial do que aconteceu no ano passado. O envolvimento do Renato. Mas o Renato estava na mesma cidade. Não é que o Renato estava... Foi um jogo em Porto Alegre contra o Grêmio, antes de viajar para o Uruguai. Dias antes. Treinou e no jogo o treinador não foi. Ali, aquilo internamente... Passa. A gente conversou muito sobre isso. Internamente, aquilo pegou muito mal. Aquilo ali. Isso com o goleiro. O jogador de futebol, cara, ele sabe de tudo. Sabe de tudo, enxerga tudo. E quem que foi? Foi o Scarpa? Qual foi o jogador? Foi o Piquerez. Aqui no Bola da Vez, sentado ali, falou... Você estava, não estava? Tava. Quando pergunto do Abel Ferreira, e ele diz o seguinte, o que é o diferencial? Impressiona. Mais impressiona. Ele fala, ele diz o que vai acontecer e acontece. Assim,
Ele usa um termo, ele fala, eu fico assombrado, alguma coisa assim, eu fico assombrado como o que ele diz que vai acontecer no jogo acontece. E não foi o primeiro a falar isso. O Luan já tinha falado. A super hiperanálise do adversário, isso dá um trabalho terrível para fazer. Sim. Você analisar, não é assim, estou acompanhando o adversário, não. Você vai, para cada adversário, você vai pegar os 3, 4, 5 últimos jogos e vai analisar em detalhes. Você vai ver todas as trocas, o que foi feito, a ideia do treinador. Tal. Isso produz um conteúdo para o jogo. Então, o treinador, isso ganha um jogador de futebol. O cara pode ser muito chato. Sim. Estou dizendo que qualquer treinador pode ser um cara muito chato, mas o jogador respeita o seguinte: o que nos interessa aqui é o jogo e como dissecar o adversário e encontrar alternativas para ganhar. Nós vamos chegar lá. Você está convencendo o cara, né? Você convenceu o cara pelo conteúdo, pelo conhecimento. O problema é quando é só na boleiragem, e aí o jogador fala... E só para ilustrar... Aí fica aquele... Sambarelov. Uma coisa que acho que ilustra isso que você está falando, o Bruno Vicari chamou a atenção lá em Montevidéu na final da Libertadores, né? E pegando esses dois exemplos, esses dois caras que a gente está citando, é que antes daquela prorrogação, você olhava para os jogadores do Flamengo e estava cada um olhando para um lado. Né? Tinha um ou dois conversando ali com o Renato, o resto estava tudo, né? Cada um fazendo a sua, tomando uma água, dando aquela alongada, não sei o quê. E você olhava para o bolinho de jogadores do Palmeiras ali, estavam todos hipnotizados pelo que o treinador estava falando. Quer dizer, isso é reflexo do que o Calçade estava citando aqui, isso é o reflexo do que o Piquerez falou nessa coisa. Então, é importante, né, voltando para o Dorival, é importante para o Dorival estar em todos os jogos, olhar o que os jogadores estão fazendo, para que também as decisões que ele toma sejam embasadas e para que os jogadores saibam que ele está tomando as decisões porque ele viu hoje o Cebolinha jogar, o Marinho jogar, o Matheus França jogar, porque o que esses caras fizeram no jogo de hoje, como eles se comportaram, mesmo em lances em que eles não estão com a bola, né? Porque essa é a grande diferença de você estar vendo o jogo em loco. Mesmo nos lances que ele está com a bola, o Dorival soube o que ele fez. Então, tá de parabéns o Dorival, porque não fazia sentido nenhum realmente ele ficar sem assistir esse jogo. Temos a tarja do caso seja necessário. Marinho e Cebolinha podem ser fator surpresa na Copa do Brasil. Quem está na frente na fila? Assim... um joga de um lado, o outro do outro. Depende do que vai precisar. Mas falando da bola que cada um está fazendo, quem você acha que hoje, no inconsciente de um pô, preciso mudar esse jogo, tem mais recurso individual para mudar o jogo? Primeiro, algum desses dois é surpresa? De poder decidir jogos? De ser a tal da arma secreta, que no futebol todo mundo fala de arma secreta e dá nome e sobrenome. Puxar a cartada. Exato. Não é secreta. Exato. Vitor Pereira não pode falar que ficou surpreso, né? Não é secreta. Assim, eu acho que o Marinho está num processo de retomada. Sim. De retomada de credibilidade em relação ao torcida. E o Cebolinha está evoluindo, né? Os últimos jogos do Cebolinha já o credenciam na frente do Marinho. Incluindo o jogo de hoje, que ele também foi importante. Já tinha sido no jogo anterior. É que assim, mas eles são outro Flamengo. Partindo do... claro, exato. Primeiro eu tenho dúvidas sobre o desenho de time. Não, mas assim, é que ninguém está falando que nem que o Marinho nem que o Cebolinha vão entrar como titulares. Então a gente está falando de um contexto do jogo que vai levar o Dorival a escolher um ou outro. E aí, eu acho que vai ter muito a ver justamente com o que está acontecendo no jogo. Então eu vou dar um exemplo só. Se você tem Fagner e Fábio Santos... Para mim, sim. Se você tem um deles pendurado com um cartão amarelo na partida, isso tende sempre a acontecer mais com o Fagner do que com o Fábio Santos, por motivos óbvios. Eu acho que faz mais sentido você ter um jogador com essas características jogando em cima do atleta pendurado. Por outro lado, o Fábio Santos cansa mais que o Fagner. Então, mas é que assim, eu tô dando um exemplo, Celso. Assim, eu não sei o que vai acontecer no jogo, mas hoje não tem, né, como tinha, sei lá, o Michael no Flamengo, que você olhava... Era o Michael. Assim, você sabe, a hora que precisar colocar um cara mais rápido, um cara para mudar o jogo e tal, você vai pôr o Michael. Hoje, acho que nem o que o Marinho fez até agora, nem o que o Cebolinha fez até agora, garantem que um deles esteja à frente do outro, indiscutível. Não, é esse o cara que você tem que pôr porque esse está voando. Nenhum dos dois está voando, né? Talvez os dois vivam... Hoje, acho que, aliás, o Cebolinha fez um bom jogo. Eu acho. Mas nenhum dos dois está voando. Então, acho que vai depender muito do contexto do jogo e de como o adversário vai estar na partida. Um cara que muda jogo para mim é o Vidal. O Vidal muda jogo para mim. A partir de situações que o Flamengo tem problemas. Ele como opção
vindo do banco, situações que o Flamengo pode encarar com um problema de primeiro tempo, ele para mim muda jogo. Muitas vezes, talvez a gente não enxergue, porque não é o cara que fez o gol ou que deu assistência, mas ele resolve problemáticas que tem com a bola. Agora, é difícil, o que o João fala, depende do jogo em si do que vai acontecer. Mas se a gente tiver que pegar um recorte para não ficar em cima do muro, sim, nos últimos jogos o Flamengo passou a ter problema. Quando usou sua formação principal, de que todo mundo entendeu. Eu bloqueio o Rodinei por aqui, ataco as costas dele, forço ele a baixar e travo o meio. Por onde o Flamengo teve que começar a jogar, a olhar? Felipe Luiz passando. Felipe Luiz passando já não é algo tão normal. Já não é um movimento natural desse time do Flamengo. Um Cebolinha por ali, seja para casar com o Felipe, seja para tentar um Ayrton Lucas. Repito, ele com o Ayrton Lucas, mais uma vez hoje, foi algo que funcionou. Então, eu vejo muito mais o Cebolinha se adaptando a um jogo que o Flamengo precisa puxar pelo corredor, seja com o Felipe, seja com a entrada do Ayrton, do que exatamente o Marinho. O Marinho, inclusive, para mim, ele agrega muito pouco a um jogo coletivo. O Marinho, para mim, não agrega jogo coletivo. O Marinho, para mim, ele pode, em algum momento, por alguma brecha, num lance individual, pela qualidade que tem, resolver. Se você tiver que encaixá-lo num sistema, esse sistema aqui está meio desajustado, eu vou colocar o Marinho para ajustar, ele não te entrega isso. Ele não é um jogador disso. Ele é um jogador que precisa de campo, ele é um jogador que pensa, ou não pensa muito nele, numa situação que ele pode resolver, e caso não dê no primeiro momento, ele estica para alguém, abre para alguém. Mas o primeiro passamento do bola com o Marinho é sempre a jogada dele. Então, assim, não vejo ele ajustando algo que não funciona no Flamengo. Ele é uma aposta, porque, pode ter um corredor por ali, bota o Marinho que ele vai fazer uma fumaça. Isso é uma coisa. Agora, ajustando algo que não funciona, eu vejo muito mais o Cebolinha. Nenhum dos dois, sim, deu ao Flamengo, gerou uma dúvida a respeito dos titulares. Sim. Né? Então, o Marinho num período mais longo e o Cebolinha também. Sim, o Cebolinha vai tomar vaga de quem? Não, isso não tem. E o Dorival, paralelamente a isso, essa chegada do Cebolinha também encontrou, foi ali, trouxe harmonia, tal, ajustou, Arrascaeta, um trio no meio de campo, o quarto homem Arrascaeta, Gabigol, que tem um papel completamente diferente, ele não é o artilheiro do Flamengo como ele era, ele é hoje, eu não gosto de chamar de coadjuvante, mas esta missão é do Pedro e ele eu acho que até aumentou, ele ampliou as capacidades dele e ele fala isso também, ele já percebe isso. Se ele percebe isso, está dando certo. Se ele enxerga e gera um certo incômodo nele, essa forma de jogar do Flamengo atual, porque ele não é esse jogador do último toque na bola o tempo todo como ele era, aí as coisas não vão dar certo. Mas ele entendeu. E porque o mundo do futebol reconhece isso. Ele não precisa se preocupar. Aos 26 anos ele vai perceber. Talvez aos 20 ele não percebesse. Que quem dá passe para gol também é muito valorizado por todo mundo no futebol, que está dentro, que entende alguma coisinha ali, o treinador dele principalmente. Mas você não vê esses jogadores, o Marinho, o Cebolinha, mudando o Flamengo e nem gerando dúvida. Mudando o seguinte é no decorrer do jogo. Vou ter uma situação boa para o Cebolinha. Tá bom, pode entrar. Mas você vai desmontar o Flamengo, que joga muito centralizado. E é aí que nós vamos ver se o Corinthians tem capacidade, na final, de reter o jogo do Flamengo no centro, que é onde o Flamengo constrói. Tem Gabigol ali, tem Everton Ribeiro, tem Arrascaeta, tem João Gomes, tá todo mundo ali. E aí, cara, agora vamos falar aqui um pouquinho do vídeo. O que vocês acharam deste programa, dessa edição, do que eles falaram sobre o Mengão? Flamengo com time reserva, vencemos aí o Cuiabá com gols de Marinho, né? Um golaço, né, cara? Nossa, cobrança de pênalti, mas bem cobrada, né, cara? Foi lá em cima, né? Marinho bate bem, né? No Santos ele já batia bem na bola, né? E o Matheus França fez o dele também. Esse garoto promete, hein? Cria da base, vale milhões. Esse é bom. Esse daí deveria jogar sempre quando, logicamente, quando a gente não tá com o time titular, ele deveria jogar sempre. Ele não precisava começar no banco, né? O Dorival coloca ele no intervalo do jogo e muda o jogo. O jogo do segundo tempo é totalmente diferente. O Flamengo que fez um primeiro tempo bem abaixo da média, né? Bem fraco, hein? Nossa, cara do céu, eu fiquei desanimado com o primeiro tempo dos dois times. Não teve futebol, cara. E deu sono, essa é a verdade. Mas no segundo tempo, o Dorival mexe no time e o time melhora a corda, né? Principalmente com a entrada do Matheus França, porque hoje o nosso banco não tinha muitas variedades. A gente tinha a garotada da base, porque o time titular ficou
treinando no Rio de Janeiro. E o Cebolinha jogou muito bem no segundo tempo. Primeiro tempo, como eu falei, foi fraco para todos. Mas no segundo tempo, Cebolinha, Vidal, o Varela fez uma boa partida. Victor Hugo fez uma partida regular. O Marinho jogou bem. O Marinho buscando o jogo. O Marinho puxando a responsabilidade. O Cebolinha jogou super bem. O Ayrton Lucas jogou bem. O Fabrício Bruno e o Pablo não comprometeram. O cara que comprometeu, galera, foi ele, Diego Ribas. Meu Deus do céu. Diego Ribas fez um jogo horroroso, péssimo. E para ajudar no finalzinho entregou a paçoca. Entregou o gol de bandeja para o Cuiabá. Diego Ribas, a gente só tem a agradecer a tudo que você fez pelo Flamengo, mas, cara, não dá mais. Você caiu demais de produção. Você entrega a rapadura agora toda hora. Toda hora o Diego perde a bola, entrega para o adversário. E hoje ele foi o pior em campo. Você pensa assim? Você viu o jogo? Ou não? Eu acho que foi. Mas é isso aí, galera. O importante é que o Mengão venceu e essa vitória traz confiança, galera. É isso aí. Sempre que o time vence, traz confiança. O Corinthians também venceu o time do Atlético Paranaense por 2-1, mesmo placar do Flamengo, né? Só que o Corinthians jogou em casa e o Corinthians jogou com time titular, hein? Quase titular, né? Nem todos foram titulares. Mas o Flamengo jogou com o time totalmente reserva. E o time titular ficou treinando no Rio de Janeiro. E o Corinthians fez ali umas... Agora a gente não sabe se o Cássio vai pro jogo ou não, né? Já que ele sentiu aí e o Cássio foi poupado, né? Pois é. Beleza, galera? Tamo junto. Isso aqui é Flamengo. Assim que tiver mais notícias do Mengão, eu trago aqui pra vocês. Saudações rubro-negras. Fui!